escrevi aqui, né, numa introdução, eu vi então assim, que eu esqueci meu celular. Olha só, eu não sei nem a letra do hino, ainda bem que o Gessé trouxe o dele. Ó. Senão eu não ia saber cantar, não ia conseguir cantar. Eu escrevi aqui na minha introdução, né, algumas perguntas que parecem ser tão óbvias, né? Você já se sentiu triste? Todos dirão que sim, provavelmente, né? Mas de repente hoje ainda tem alguém aqui que esteja triste. Há alguém aqui ainda que esteja triste? Há alguém desanimado? Faz assim, gente, para poder eu saber se tem alguém desanimado. Tem alguém sem coragem? Tem alguém sem coragem. Tem alguém sem esperança? Você já sentiu desespero que você achou que chegou ao fim? Achou que você não ia sobreviver? Já viveu em algum momento da sua vida achando que você não ia sobreviver a determinada circunstância? Há irmãos aqui que levantam a mão para tudo. Eu já vivi todas essas questões aqui em momentos, né, ao longo da minha vida. Já houve situações na minha vida em que eu fiquei triste, outros momentos em que eu fiquei desanimado, outros momentos em que eu fiquei sem coragem, outros em que eu fiquei meio que sem esperança. Olhava assim, ai, cadê a luz no fim do túnel? Não consigo ver a luz no fim do túnel para essa situação. Houve momentos em que eu fiquei meio desesperado, achando que era o fim, né? Eu não vou conseguir passar por isso. Eu não vou conseguir sobreviver a essa situação. E talvez até você tenha vivido isso e não tenha tido coragem de levantar a mão, né? Porque às vezes a gente pensa que é errado ter esses sentimentos, né? É errado se sentir assim diante de uma adversidade, diante de uma circunstância ruim. Mas na verdade não é errado. Errado é você permanecer. Porque isso são coisas que é humano. É igual você ficar gripado. Uma árvore não fica gripada, pessoas ficam gripadas. Né? Pessoas ficam tristes, pessoas às vezes ficam sem coragem, pessoas às vezes ficam sem esperança. Então são sentimentos que nós temos diante de tribulações, diante de situações difíceis, de circunstâncias difíceis, que não significa que seja um pecado, mas significa sim que somos humanos. E houve um homem que viveu tudo isso. E é impressionante porque às vezes a gente olha, né, e acha que homens de Deus ou mulheres de Deus não passam por situações assim, onde eu acho que eu não vou sobreviver diante disso. Eu acho que realmente chegou o meu fim. Né? E a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela nos mostra que homens de Deus, homens que nós admiramos, também passaram por situações semelhantes e eles nos deixaram exemplos para não permanecer dessa maneira. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, a partir do verso 3. Até foi falado aqui na semana passada, né, o Tiago mencionou um pouco sobre essa questão, aí ele falou, né, se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém alegre, cante louvores. Né? E isso acontece entre nós de vivermos momentos assim, onde estamos com esses sentimentos, né, de desamparo. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Os irmãos acharam? Na minha versão aqui, diz que é ações de graça de Paulo pelo conforto divino. Almeida, revista atualizada, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por quê? Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia,
porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Aqui nesse texto, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, né, e ele vivia em uma circunstância difícil, o próprio texto menciona isso, né? Ele fala aqui de tribulação, ele fala de sofrimento, ele fala aqui, né, de situações que eram difíceis, não era fácil, né? Ele não estava falando aqui de alegrias, mas ele fala aqui, primeira coisa que ele menciona após a saudação é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. É interessante esse versículo, porque ele usa essa expressão, né, toda. Primeiro ele fala de um Deus que é Pai, né, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai está enfatizando muito essa própria obra redentora, né? Hoje nós sabemos que Ele não é só o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o primogênito, né? Mas o unigênito, de unigênito passou a ser primogênito. Nós hoje também somos filhos, fomos adotados. Então essa própria expressão de bem dizer. E o que seria esse bem dizer, né? Falar bem dele, elogiá-lo. Então quando a gente vive uma situação como Paulo estava vivendo ali, né, e a gente vai comentar mais para frente sobre isso, uma situação de sofrimento, uma situação de angústia, de tristeza, né, de tribulação, às vezes a nossa postura é fazer o quê? O que vocês, quando estão vivendo assim, vocês fazem? Chora. Pronto, vamos pensar. Chora. Outros. Dorme. Outros. Espera. Alguém fala mais um? Se desespera, se isola, reclama, come. Ai, Paulinho, come. Trabalha mais, hein, Paulinho? Come. Numa situação de desespero, come. Come, se desespera, outros dormem, outros reclamam, outros ficam nessa situação assim, de fato, de murmurar. Mas o apóstolo Paulo, diante de um sofrimento, diante de uma tribulação, ele começa nos ensinando a bem dizer. Bendito. Bendito seja Deus. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos elogiar ao invés de reclamar. Nós precisamos dizer de fato quem o Senhor é. Reconhecer quem Ele é e aquilo que Ele fez e faz pelas nossas vidas. Então, num momento de sofrimento, de angústia, de perseguição, de tribulação, o momento que for ruim das nossas vidas, não é o momento da gente só chorar. Vai ter um momento que você vai chorar, é normal você chorar. Estou dizendo que a gente não vai chorar nunca. Você vai chorar, mas você precisa bem dizer. Ainda que em lágrimas, né? Porque aqueles que choram, né? Eles serão consolados pelo Senhor. Então, ainda que você chore, ainda que você se entristeça, isso é normal, faz parte da nossa natureza, somos humanos, bendiga ao Senhor. Vamos usar aqui o exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? De bem dizer. Bendiga ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está enfatizando logo quando Ele faz essa paternidade, né? Aquilo que o Senhor fez, essa obra redentora, né? De fazer com que o Filho se tornasse de fato primogênito. E se tornasse de fato, né? Através de Cristo, nós fôssemos adotados. E Ele, a expressão, né? Eu gosto muito dessa expressão, Senhor Jesus Cristo, que é tão completa, porque fala do Senhor, aquele que tem a soberania. Sempre quando a gente não usa muito essa expressão, né? Quando a gente fala assim, Senhor, hoje em dia é para alguém mais idoso. Ah, o Senhor, ou alguém que a gente respeita. Mas naquela época, essa expressão do Senhor era aquele que era soberano, era aquele que tinha posse, aquele que tem o domínio sobre algo, né? Ou alguém. Né? E aqui ele fala, Ele é Pai de nosso Senhor.
aquele que nos domina, aquele que de fato tem a soberania e não perdeu o controle de nada. Então, ainda que seja um momento de adversidade na nossa vida, de tristeza, a gente precisa lembrar que Ele é Pai, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E aí ele fala de Jesus, Jesus como Salvador. A própria expressão, né, eu fui procurar o significado e acredito que muitos irmãos já saibam. Jesus é Salvador ou Deus salva. O próprio nome de Jesus já descreve a morte dele redentora e também sua ressurreição, né, o objetivo pelo qual ele foi enviado, nos salvar. É motivo realmente da gente olhar e bem dizer, quando a gente pensa no Cristo, Senhor Jesus Cristo. Cristo, aquele que foi ungido, aquele que é o nosso rei, aquele de fato que vence os inimigos. Cristo, Senhor Jesus Cristo. Então, quando essa expressão, quando ele começa logo no versículo 3, falando bendito, elogie, reconheça quem o Senhor é, aquilo que ele fez, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua falando que ele é o Pai de misericórdias. Nós sabemos que a misericórdia é o retardamento da ira divina, né? A gente sabe que nós não fomos tratados como nós mereceríamos ser tratados. Todos nós mereceríamos ir para a cruz. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, a graça dele, né? O favor imerecido dele nos alcançou. E ele é essa fonte de graça e perdão que está sobre as nossas vidas. Então, quando ele diz, né, vamos bem dizer, a esse Pai de misericórdia, porque ele não nos tratou como nós merecíamos. Nós somos, de fato, miseráveis. Nós, até eu vi essa semana um post, né? Acho que foi hoje que eu vi um post que falava assim, a cruz mostra como o homem é mau. Ele crucifica o seu próprio Criador, né? Então, assim, o homem, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós, de fato, mereceríamos morrer morte de cruz. Mas o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor, né, nos resgatou, nos comprou. E isso é motivo da gente se alegrar, ainda que as circunstâncias ao nosso redor sejam de sofrimento, de perseguição. E, só para eu não me perder aqui que eu escrevi, então, para eu tentar assim, seguir o esboço. Lá no livro de 1 Pedro, os irmãos não precisam abrir não, tá? No capítulo 1, verso 3... fala que todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez essa expressão, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. É aleluia, realmente que nós temos que dizer, é aleluia, porque por Cristo nós temos essa viva esperança. Por Cristo, nós fomos resgatados. Por Cristo, de fato, nós somos salvos. E ele continua dizendo que nós devemos bem dizer diante do sofrimento a Ele que é o Deus de toda consolação. A expressão, né, consolação, né, paraclesis. Deus presente, amigo, encorajador. Na nova versão transformadora, que é a versão do Robson, eu nunca tinha lido nessa versão. E quando o Robson teve a oportunidade aqui de pregar, eu vi que é muito expressiva, né? E, assim, bem assim, a expressão é muito assim viva quando ele começou a ler. Muito bonita essa versão da transformadora. E aí, na transformadora não fala consolação, mas fala encorajamento. Não sei se você acompanhou enquanto eu li, né? Ela usa a expressão de encorajamento. Em outras versões, fala sobre encorajar, outros ajudar, como na King James, como consolar na Revista Atualizada. Então, ele fala desse Deus que nos consola, que nos ajuda, que nos encoraja, que, de fato, nos guia, nos conforta, nos fortalece, intercede pelas nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é chamado, né, como paracleto. A gente sempre usa até a matéria da teologia sistemática que fala sobre o Espírito Santo, é a paracletologia. E essa expressão fala disso, do consolo. Então, essa obra de consolar, de fato, é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente precisa clamar, a gente precisa se apegar cada vez mais a Deus, buscar mais do Espírito dele para que ele venha, de fato, nos encher, para que esse Deus de toda a consolação, né, possa agir
na nossa vida, nas áreas em que porventura a gente esteja ainda sentindo necessidade de uma ajuda ou sentindo necessidade de um encorajamento. Às vezes a gente pensa o consolo só aquela questão do ombro, né? Encosta a sua cabecinha aqui no meu ombro e chora, igual a música diz, né? Ah, eu vou consolar você. Não. Né? E a expressão disso não é só isso. Não é só você dar esse alívio para a dor. Não. Mas é você também encorajar. E encorajar é o quê? É dar coragem. Então, coragem. Muitas vezes, a Daniele quer encostar no meu ombro e chorar. Mas eu preciso dizer, Daniele, coragem. O Senhor é contigo, Daniele. Você vai conseguir. Né? E essa muitas vezes atitude de querer chorar, encostar na cabeça, no ombro e chorar, é muito natural até. Mas o Deus de toda consolação é aquele que nos impulsiona. É aquele que, de fato, nos dá força para a gente poder prosseguir. Nessa canção, né, que eu comecei cantando esse hino, diz isso, né? Tu és o motivo, o combustível, é a força que me impulsiona para eu seguir. Né? E o propósito, de fato, é esse. Não é que você fique ali parado, entristecido. Mas o Espírito Santo, quando ele consola, é nesse sentido de que te dá coragem. Te dá coragem para você caminhar, te dá coragem para você vencer diante das circunstâncias difíceis, te dá coragem para você ter, né, louvor, como o próprio apóstolo Paulo, que começa bem dizendo, diante de uma situação de sofrimento e de perseguição, ele te dá coragem. E é necessário, né, que a gente busque cada vez mais o Senhor, para que esse ânimo venha estar na nossa vida. E quando eu orei, né, pedindo para que Deus falasse também comigo, porque quando eu perguntei aqui quem estava triste, desanimado, esse alguém era eu. Esse alguém era eu. Eu estava triste, desanimada, sem coragem para nada. De verdade, eu não tinha coragem para nada. Está ali meus testemunhos. Coragem para nada. Mas o Senhor é o Pai de toda consolação. Então o Senhor fica, ó. Eu ainda falei com a Jônia ali, eu falei, Jônia, eu estava dormindo. E o Senhor fica, eu dormindo, coragem. Para que eu possa reagir. Porque, de repente, os irmãos às vezes olham. Teve uma vez que a pastora Márcia falou que o Riomar perguntando a meu respeito, acho que foi quando a minha mãe morreu. E o Riomar ligou para ela e perguntou assim, como que a Laine está? Aí ela falou assim, a Laine está? Você sabe como ela é? Aí eu fiquei pensando, falei, gente, que resposta, né? A Laine está, você sabe como ela é? Falei assim, que resposta é essa, né? Como que eu sou? Né? Aí o Riomar já pensou assim, tô ali, firme como uma rocha. Só que não. Talvez você pense que eu, de fato, fico ali firme como uma rocha, mas não é o tempo todo que eu estou firme como uma rocha, não. Porque, de fato, a rocha é só Deus mesmo que sustenta. Né? E, às vezes, você pode parar assim e olhar e falar assim, eu não vou nem falar nada com ela porque ela está firme como uma rocha. A Rejane que é assim, eu não. A Rejane é essa pessoa. Essa pessoa é você, Rejane. Não sou eu. Eu preciso que alguém, às vezes, dê uma injeção de ânimo. Né? E o Senhor me deu essa injeção de ânimo para eu ter coragem. Né? Para eu poder ter ânimo. E esse ânimo precisa ser longo. Porque, de fato, as circunstâncias são ruins. A tristeza, às vezes, vem, o abatimento. E a gente precisa reagir. A questão não é como eu falei. O que você está sentindo. É o que você vai fazer com o que você está sentindo. Né, que resposta que vamos dar diante daquilo que nós estamos passando, né, do sofrimento que estamos passando, da tribulação. Eu sei que não é apenas uma situação difícil. Há pessoas que estão enfermas, há pessoas que estão desempregadas, há pessoas, como todos nós aqui, tivemos perda. Então, há várias situações que estamos vivendo. Né, não é apenas uma situação. E há situações que nós não sabemos que o outro irmão está passando. Né, e, de fato, o Senhor sabe. E para tudo isso, Ele é o Deus de toda a consolação. Não é uma consolação para uma coisa. Ó, se você está doente, nisso aqui eu vou te consolar, vou te dar coragem, vou te dar ânimo. Mas, para a sua vida financeira, está perdido. Você senta e chora. Não. Porque Ele fala que é toda. É toda. Não sobrou nenhuma área. Qualquer área em que você se sente necessitado de ajuda, porque o consolo também ajuda, necessitado de coragem, necessitado de fato, né, de que você vá à frente, que você tenha forças para prosseguir, é toda a consolação. Ele é o Pai de toda consolação. Deus é a origem de toda misericórdia e consolo nos momentos de tribulação. A origem é Deus. A pessoa que consola é Deus.
Esse é o primeiro tópico, tá? A pessoa que consola. Deus é a pessoa que consola. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é o propósito do consolo. Qual é o propósito para o consolo? Tudo na vida tem um propósito. Tem um para quê, né? E o consolo também tem um para quê. Para que ser consolado? Lá no versículo 4 fala assim, que nos consola, eu acho que essa versão que eu estou usando aqui agora é a King James atualizada, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Portanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma o sereis da consolação. Devemos consolar os outros com o consolo que Deus dá. Aqueles que são consolados se tornam consoladores. Devemos experimentar a consolação de Deus. Depois, somos capazes de consolar a outros. Aqui no texto, ele fala, né, nesses 3 versículos, do versículo 4 até o versículo 7, sobre esse propósito. Ele diz, eu fui consolado para que vocês fossem consolados. Hoje, eu preciso me encorajar. Né? Deus me encoraja. Deus tem encorajado a vida da Daniela, a vida de cada um dos irmãos. Simplesmente para quê? Tudo aquilo que nós fazemos, vivemos, crescemos, experimentamos do Senhor, está relacionado com o outro. Eu fui encorajado para encorajar outro. Eu lembro que eu falei para algumas pessoas, né? Porque nós todos ficamos partidos. E eu disse, o meu pedaço vai ajudar o seu pedaço. Porque inteiro não tem ninguém. Então, o meu pedaço vai ajudar o teu pedaço. E a gente vai prosseguir. Então, tudo que Deus nos usa, nos alimenta, nos nutre a nossa vida, está relacionado com o outro. Nós somos consolados para consolar. Nós não temos simplesmente que viver pensando na nossa própria vida. Né? Aquilo que nós vivemos, experimentamos do Senhor, o objetivo é também ajudar outras pessoas. Aqui no versículo 6, na King James, por isso que eu usei essa versão, fala que a qual vos proporciona perseverança. A pastora Márcia terminou o culto domingo aqui falando essa palavra, perseverança. É o momento da gente perseverar. O encorajamento, o consolo do Senhor, ele proporciona isso, que a gente persevere. Enquanto igreja, nós precisamos perseverar. A igreja, ela é a resistência, e é fato. Não são coisas que acontecem de ruim, que pararam a igreja ao longo da história. E não é o que acontece conosco que vai parar a igreja. A igreja precisa perseverar. Eu preciso perseverar. Eu preciso ter esse ânimo longo. E a perseverança, né, não é uma coisa assim. Hoje eu tive que ir ao banco, né? E eu olhei, a fila já tinha dobrado 1,5 quarteirão, né? 2 quarteirões. 2,5 quarteirões. E quando eu olhei aquela fila assim, primeira coisa que você pensa, vou desistir. Porque tu olha, eu vou desistir. Mas eu precisava entrar naquela fila. Então eu tive que perseverar. Geralmente, a perseverança é para alguma coisa que não é fácil. Se fosse fácil, você não precisa perseverar. Você persevera porque não é fácil. Então você tem que perseverar. Você tem que permanecer, você tem que insistir. E não é de qualquer jeito, né? Aqui, esse consolo que proporciona perseverança, o próprio consolo já diz, né, que é com ânimo. E o ânimo precisa ser longo, né? É com longanimidade, é com paciência que a gente precisa perseverar. A fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Nós não somos os únicos que estamos sofrendo. Né? A gente viu aí, foi falado domingo, tem sido televisionado aí tantas vezes nos jornais, os missionários estão morrendo no Afeganistão, tantas coisas têm acontecido, irmãos que estão sofrendo.
há muita gente sofrendo e a gente precisa, de fato, interceder e perseverar. E eles estão perseverando. O pastor Marcos falou aqui, né, que eles estavam lá voluntariamente pregando, os missionários no Afeganistão, e eles não vão embora. Eles sabem que eles estão ali para aquilo. Né? Ainda que isso lhe custe a vida. É perseverança. É não vou desistir. Está difícil, mas eu vou continuar. Eu vou persistir nisso, porque foi aqui que o Senhor plantou, foi isso que o Senhor mandou eu fazer. Então, eu não vou desanimar porque as coisas estão difíceis. Eu preciso ter perseverança. Eu preciso ter esse ânimo longo. No curso da vida cristã, é previsível que os cristãos sejam atribulados. Jesus já falou isso, né? No mundo, vocês terão aflições. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já tinha avisado a gente que fácil não ia ser. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam em bênção. Se o apóstolo era atribulado, os crentes seriam encorajados e desafiados pela perseverança. Por outro lado, a consolação que recebeu encheria os cristãos de conforto e os fortaleceria ao passarem pelo mesmo tipo de perseguição que ele tinha passado. Eu vi até recentemente, né, esse filme do apóstolo Paulo, e é interessante quando você vê. E quando você vê, parece que é de fato, né? Você aprende mais quando você vê do que quando você está só ouvindo. E algumas coisas ali, né, eu fui vendo a realidade da igreja primitiva. E, de fato, é muito impactante. E como pensar que essas tribulações que esse homem viveu, né, e os irmãos da igreja primitiva viveram, pode redundar em bênção? Como a tribulação, a consolação pode resultar em bênção? Mas, de fato, resulta em bênção, porque resulta em crescimento. E se a igreja se fortalece, se a igreja cresce, isso é uma bênção. Isso é motivo do Senhor ser exaltado. Né? E, então, de fato, é uma bênção. E quando a gente se posiciona no Senhor, fazendo de fato aquilo que o Senhor deseja, né, que é perseverar nele, que é esperar nele, que é crer nele, independente da circunstância ser ruim, a gente exalta o nome do Senhor. O nome do Senhor, ele é bendito. Né? E, de fato, essa bênção é resultado disso, daquilo que o Senhor produz na nossa vida, de consolo, de encorajamento, de força, de ânimo. E a bênção vem disso daí. O terceiro ponto que eu queria falar é o poder do consolo. Está lá no versículo 8. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar. De tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e livrará e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Olha que interessante, irmãos. No versículo 8, ele fala das circunstâncias difíceis que eles viveu na província da Ásia e que ele não entra em detalhe. A igreja de Corinto sabia do que se tratava. Eu não sei. Os irmãos não sabem, mas era uma coisa muito ruim. Porque ele diz que ele achava que isso era maior do que a capacidade dele de suportar. E olha que ele suportou coisa pra caramba. Né? O próprio relato dele, né? Fui picado por uma serpente, suportei naufrágio, vivi não sei o quê. Passou por um monte de situação. E ele está dizendo aqui que ele achou que era maior do que a capacidade dele de suportar. Aí a gente pensa, né? Mas não está escrito que Deus não dá nada que a gente não possa suportar? Mas ele não tinha lido isso não, irmãos. Nós é que lemos. Às vezes a gente pensa que ele leu isso. Não, quem leu isso foi eu e você. Ele não tinha lido isso não. Ele sabia pela experiência. Porque o Senhor fez com que ele suportasse situações muito difíceis. Mas olha o que o texto diz. Eu achei que que está na versão da King James atualizada, de tal maneira que eu cheguei a perder a esperança da própria vida. Era uma situação desesperadora. Que problema que era esse? Eu não sei não. Eu gostaria que ele tivesse dito, para a gente não ficar aqui, né, curiosos, sem saber o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo, para ele ficar em tamanho desespero. Mas, irmãos, foi o apóstolo Paulo. Se eu tivesse dito isso, vocês iam achar normal. Né? Se de repente a pastora Márcia dissesse isso, normal. Eu estou sem esperança na minha própria vida. Eu não quero, né? Quero sumir, quero morrer. Eu não estou conseguindo achar que eu vou sobreviver a isso. Mas foi o apóstolo Paulo que disse isso. Uma situação muito difícil. E ele diz
que, ainda assim, ele aprendeu que o consolo, que esse Pai de toda a consolação, que o poder, né, que Deus age no consolo, ele faz sim com que, apesar dele ter sentido ali que as forças dele já estavam indo e que ele não tinha mais esperança, ele pôde aprender. Tinha uma coisa de errado. De fato, já tinha sobre nós a sentença de morte. Ele estava vivendo como se ele tivesse sentenciado. Né? A gente não sabe o que estava acontecendo ali para ele já estar com esse sentimento. Mas ele diz que ele viu que confiava em si mesmo. Tudo isso aconteceu, esse sentimento veio e ele passou a olhar assim e de repente ele se dá conta de que ele estava confiando nele mesmo. Nas circunstâncias, ele olhou para a circunstância que era muito ruim, que eu não sei o que é, e ele se abateu de uma maneira que ele falou assim, eu acho que eu não vou sobreviver a isso. Mas quando ele pensou nisso, ele estava pensando nele mesmo. Ele não estava pensando em Deus. E ele confessa aqui, ó. Mas, o versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Aí ele começa a ter uma visão, que é a visão que ele quer nos ensinar. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente olha para a situação, o sentimento de desespero, de achar que não vai sobreviver, ele vai vir. Mas aí a gente não pode olhar para nós mesmos, para a esperança que está em nós, de confiar em nós mesmos. A gente tem que olhar para quem? Para o Senhor, que é o que o verso 9 diz. Eu passei a olhar então para o Senhor e para o poder que o Senhor tem, o poder até de ressuscitar os mortos. Ele nos livrou, já tinha livrado eles de N situações. E ele já nos livrou, tem me livrado e ele vai continuar me livrando. E é nessa mesma esperança que a gente tem que ter, porque o Senhor é o mesmo, ele não mudou. E no finalzinho do versículo 10, ele diz, é nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Ainda que por um momento ele tenha expressado a humanidade dele ali, ele deu um choque de lucidez nele, ele falou, peraí, eu acho que eu não vou sobreviver porque eu estou pensando na minha própria força. Na minha força eu vou realmente perecer. Mas, se eu olhar para a onipotência do Senhor, para o Deus que tem todo o poder até de ressuscitar os mortos, de fazer o que seria impossível, eu vou encontrar ânimo, eu vou encontrar força, eu vou ser encorajado a perseverar. Então é esse olhar que o poder do consolo, né, traz. A gente não pode olhar para nós mesmos, porque quem consola, quem é a pessoa que consola? Foi o tópico 1. A pessoa é Deus. Né? A pessoa é Deus, então a gente tem que olhar para quem? É olhar para o Senhor. Não tem como olhar para mais ninguém. Tem que olhar para o Senhor. Tem que olhar para o Senhor e o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Irmãos, no finalzinho eu escrevi assim, para mostrar aos coríntios o poder do conforto divino, Paulo relembrou uma série e ameaçadora situação pela qual ele havia passado, que foi o que eu comentei. Não sabemos detalhes acerca dessa aflição sofrida pelo apóstolo na Ásia, mas o incidente deve ser bem conhecido dos coríntios. Tão severa foi a tribulação que ele se viu oprimido acima das forças naturais e pensou ter chegado ao fim. Sentiu-se como sentenciado à morte perante a terrível situação. Contudo, Deus tinha um propósito em permitir o ocorrido. E esse era o que o apóstolo Paulo, esse era que o apóstolo Paulo não confiasse em si mesmo, mas no Deus que tem todo o poder. Nos livrou no passado, nos livra no presente e vai nos livrar no futuro. Aqui ele mostra que nunca faltou consolo da parte do Senhor. Se a gente for olhar para o passado, se a gente for olhar para a história, né, a história de todo o povo de Deus, a gente vai ver o Senhor animando, o Senhor encorajando. Vamos pensar nas mensagens recentes, falando com Josué. Aquilo ali foi o quê? Foi um encorajamento. Seja forte. Né? Anima-te. Faz tudo o que eu te ordenei. É um encorajamento. Lá no passado. Se a gente pensar hoje, o Senhor continua no presente, nos dizendo para a gente ser forte, para a gente perseverar, para a gente encontrar ânimo nele. Então o Senhor continua falando. E o Senhor vai continuar falando amanhã e depois de amanhã, e até que o Senhor venha, até que Jesus venha, ele vai continuar nos encorajando, porque esse é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o papel dele, de fato nos dar essa força, porque a força não vem de nós, a força vem do Senhor. O quarto ponto e o último que eu queria falar é a participação no consolo. Lá no versículo 11, ele fala assim: e vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor.
Aqui no versículo 11, na revista e atualizada, fala: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. O apóstolo Paulo, ele contava com isso, com que esses irmãos da igreja de Corinto orassem. E essa noite é uma noite de oração. Né? E nós precisamos contar, de fato, que não só aqui quando nos reunirmos às terças-feiras para orar, mas também nos nossos lares, a igreja ore. A irmã Regiane pregou aqui recentemente que a gente precisa orar e orar novamente. Lembra? Foi o título do sermão que ela trouxe para o nosso coração. E, de fato, a gente não tem que saber simplesmente do sofrimento alheio. Não tem que saber só o que está se passando na vida da Zilma e que ela precisa de oração. Não é só saber, é necessário interceder. Né? E essa noite é uma noite para isso, uma noite para intercessão em favor daquele que sofre. E não só orar, mas o consolo também é uma ação, né? A gente precisa tentar ajudar. Ajudar, seja com uma palavra de orientação, ajudar, seja com algo que de fato a pessoa tenha uma necessidade real. A gente precisa, quanto igreja, viver essa participação do consolo. Aqui o apóstolo Paulo não deixou a igreja de fora disso. Ele incluiu a igreja de Corinto nisso. Né? Essa obra de consolo, você precisa orar. Orar, porque vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. A igreja precisa orar, porque, de fato, o texto é claro, o Senhor responde às orações que são feitas. O Senhor só não responde às orações que não são feitas. Às vezes a gente sabe de uma situação, às vezes a pessoa compartilha, eu estou vivendo isso, isso, isso e isso. Aí ela até pensa que você vai orar, mas você não ora. Né? Ela compartilhou com você o sofrimento alheio dela ali, pensando que você vai orar. E muitas vezes você não ora, mas a gente, quanto igreja, nós precisamos orar. De fato, nós precisamos orar. Eu queria encerrar com uma ilustração, porque a gente tem que ter um tempo para orar. E é uma ilustração de autor desconhecido. Não sei quantos irmãos já ouviram a ilustração do pássaro. Já ouviram uma ilustração do pássaro que dorme no fio? Não? Ninguém? Nunca ouviu? Mas vocês já viram, porque quem tem varal aí de corda já deve ter visto lá algum pássaro dormindo no fio. É interessante que eles dormem em pé, né? Eu já dormi em pé, já caí no ônibus, mas dormi. Porque se a gente dorme em pé, né, a tendência é a gente vai cair. Nosso corpo não foi feito para dormir em pé. Mas o pássaro é interessante que ele dorme em pé, agarrado no fio. Né? E a ilustração diz assim: como que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, que foi o meu caso, certamente cairíamos, como eu caí 3 vezes lá dentro do ônibus. O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar aquela coisa até que ele desdobre o joelho para voar. Então, quando ele está ali, com o joelho flexionado, o pé segura no fio de uma maneira que pode acontecer o que for, que enquanto ele não for voar, ele não cai daquele fio. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. Que maravilhoso é o nosso Deus, Criador. Nós também, quando estamos de joelhos diante do Senhor, nos tornamos verdadeiros gigantes. E o segredo do pássaro, né, é estar de joelho, estar com o joelho flexionado, para que ele possa descansar. E, de fato, esse descanso, né, venha sobre as nossas vidas, quando os nossos joelhos estiverem, né, dobrados diante do Senhor. São os joelhos dobrados que fazem com que a gente não caia. Né? Não é outra coisa. É os joelhos dobrados, é a oração. É a busca para que o mais do Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Para que, verdadeiramente, ainda que de joelho, né, a nossa vida cristã esteja de pé. Amém? Eu agradeço a oportunidade e a pastora Márcia está com a palavra.